Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Parábolas de Jesus. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a parábola do servo impiedoso. Existe um tipo de prisão que ninguém vê, mas que aprisiona a alma por dentro, que é a incapacidade de perdoar. A parábola do servo impiedoso, que se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 23 até o versículo 35, revela um espelho que muita gente evita encarar, que é o contraste entre a graça que recebemos e a dureza que oferecemos. Jesus conta uma história que desmonta justificativas, expõe o coração humano e provoca uma pergunta inevitável: por que cobramos tão caro por aquilo que Deus nos deu de graça? E isso é o choque que abre essa parábola e que nos obriga a olhar para dentro de nós antes de apontar para fora. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E Jesus contou essa parábola pouco depois de ensinar sobre disciplina em perdão entre irmãos, provavelmente ainda na Galileia, diretamente conversando com seus discípulos e com pessoas que carregavam feridas, conflitos e dúvidas sobre limites. Pedro havia acabado de perguntar quantas vezes deveria perdoar, e essa pergunta expôs a atenção daquele grupo. Até onde vai a obrigação do perdão? O ambiente ali estava carregado de expectativa, pois todos queriam uma resposta que resolvesse os conflitos pessoais. E é nesse cenário de confronto e necessidade prática que Jesus apresenta uma história que virou um marco sobre o perdão. Porque a história começa com o rei que decide acertar contas com seus servos. Um deles lhe devia uma quantia absurda, impagável, algo que ultrapassava qualquer possibilidade humana de quitar a dívida. E o desesperado servo implora por paciência, misericórdia e clemência, e o rei faz aquilo que é inesperado, perdoa toda a dívida. Mas ao sair dali, esse mesmo servo encontra um outro que lhe devia uma quantia pequena, insignificante comparada ao que ele mesmo devia ao rei. E com a dureza, ele o agarra, exige o pagamento e o coloca na prisão. Quando o rei descobre, a sua reação é firme. Entrega o servo cruel aos verdugos, revelando que o perdão recebido não transformou o seu coração. E o ensino espiritual dessa parábola é uma revelação profunda sobre a natureza do perdão. Jesus usa uma metáfora da dívida para mostrar que ninguém consegue pagar o que deve diante de Deus, mas que ele escolhe cancelar tudo por graça. O ponto-chave aqui é claro: quem experimenta o perdão deveria ser capaz de transmitir a mesma graça aos outros. O ato do servo mostra um contraste entre ser perdoado e ser transformado. E Jesus deixa claro que o perdão verdadeiro não é um sentimento, é uma decisão que nasce da compreensão da misericórdia recebida. Em tempos modernos, essa parábola se encaixa perfeitamente em relacionamentos quebrados, amizades destruídas por ressentimento, famílias divididas por mágoas antigas e até ambientes de trabalho onde pequenas ofensas se tornam grandes muralhas. Ela confronta ao lembrar que seguramos feridas como se fossem troféus, esperando que o outro pague por algo que não pode pagar. E consola ao revelar que o perdão não é minimizar o que fizeram conosco, mas se libertar de carregar a dor para sempre. A mensagem permanece atual, porque o ser humano continua acumulando dívidas emocionais que só o perdão pode dissolver. E o erro mais comum ao interpretar essa parábola é pensar que Jesus apenas está falando sobre ser bonzinho. Esse é o ponto cego. O perdão para Jesus não é sentimentalismo, é uma justiça espiritual. O outro erro é achar que perdoar é aceitar abuso, mas a parábola não fala de reconciliação instantânea, e sim de liberar a dívida para não carregar a prisão por dentro.
Poucos percebem que o servo foi condenado não pela dívida inicial, mas pela incapacidade de reproduzir a graça que ele mesmo havia recebido do rei. E esse detalhe muda tudo. O problema não é o que fizeram com você, mas o que você faz com isso. A conclusão dessa parábola é um convite direto à reflexão, à introspecção. O perdão que você recebe precisa gerar transformação e não apenas alívio momentâneo. A frase final é clara. Quem é alcançado pela graça, ele deve viver como alguém que conhece a graça. E a pergunta que precisa ecoar depois desse vídeo é essa: qual é a dívida emocional que você ainda está cobrando, mesmo depois de Deus ter cancelado as suas? Daqui, um princípio espiritual que muitas pessoas aqui menosprezam, que só vai entrar no céu quem tem o coração disposto e capaz de perdoar, porque Deus perdoa todos os dias, todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho, pedimos perdão e nos arrependemos de coração. Deus, ele nos perdoa e ele quer que realmente nós replicamos essa graça às outras pessoas. Para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal, e até o próximo vídeo.